Nos últimos momentos, nos últimos gestos do volume 3 da Comunidade dos Espectros, Arcana Imperi, o Ludoen retoma essa ideia da cristandade realizada, a cristandade completamente, então, laicizada, então executada, então explícita, né? E justamente não só houve uma vitória do projeto de teologia política cristã da Trindade, não só houve essa vitória, como uma vitória, como trata-se de uma vitória que entusiasma a humanidade, e que a humanidade empolgadamente segue esse caminho da cristandade laicizada, mas ao mesmo tempo triunfante. Então é desse triunfo que ele vai tratar nesses últimos gestos. Um triunfo que já, em certo sentido, estava sendo abordado no primeiro capítulo, no primeiro livro, e também nos capítulos anteriores, onde ele insinua toda essa ideia, como eu estava falando no vídeo anterior, justamente do papel mortificador do Espírito Santo, que é aquele papel que faz com que o corpo seja deixado de lado em favor de um outro corpo, de um corpo melhor, como se houvesse um ritual de desistência desse corpo, dessa corporidade. Então esse ritual é um ritual que faz com que você possa se mortificar um pouco, para mostrar que os prazeres são apenas prazeres, não são nada mais, como se a redenção não passasse pelos sentimentos do corpo, como se a redenção não passasse, como a gente viu com Sade, por nada que fosse além dessa busca desses prazeres. Então, nessa busca é que desaparece, a busca da exaustão do corpo, do uso do corpo, é que desaparece qualquer possibilidade de uma vida nesse corpo. E com isso surge, portanto, esse espectro do pós-vida, do pós-morte, que precisa da mortificação, que é o componente do Espírito Santo que vincula a presença do Filho no mundo com a autoridade do Pai. Então o Espírito Santo, ele entrega a economia à política, como a gente viu, através precisamente dessa mortificação. E aqui justamente ele vai dizer que o mundo dos póstumos é um mundo em que não há outro espaço de salvação do político a não ser vamos dizer, o cibernético, ou melhor dizendo, para ser mais específico, a não ser o mundo da rede. Ou seja, a salvação da política, da polis da cidade, é justamente o espaço ciber, esse espaço da internet, que é uma rua que não é rua, é uma rua controlada, é uma rua controlável, é uma rua que já admite, já está constituída para que ela possa ser transparente, examinada e, portanto, comandada, controlada. Ela já é construída
nessa estrutura de dispositivos, melhor talvez, nessa paisagem de dispositivos. A internet ela é construída nessa paisagem, ela não é a rua escura que tem um beco sem câmera, sem nada. Então a ideia é a transformação da rua em dispositivo e transformação do espaço da polis num espaço que é o interstício entre os dispositivos, que é a internet, que vai acoplando inclusive as coisas. Se lembra do que ele fala sobre o relatório do Doomsday sobre a internet das coisas, que significa dizer que as próprias coisas vão entrando nesse espaço de controle, nessa enorme Gestell, para usar o termo do Heidegger, por exemplo, nas conferências de Bremen. Então essa Gestell é essa associação, essa rede de dispositivos, e é uma rede de dispositivos em que você trafica e fica parecendo que é um refúgio desse espaço político, né? O espaço político, a ágora, que é uma ágora eletrônica que não é ágora, porque é uma ágora onde não há simplesmente os humanos, mas há todos os dispositivos que exercem toda a autoridade e que no limite são a mortificação do corpo, porque justamente mostram a superioridade do virtual sobre o corpo. Então essas duas coisas vêm juntos nessa aposta dos póstumos no virtual, essa aposta dos póstumos justamente nessa rua que não é rua, nessa polis que não é polis, nessa rua que é o lugar dos dispositivos, e justamente é a partir daí que essa rua se torna, portanto, uma substituição da polis, que funciona ligeiramente diferente, porque ele funciona já em função de um comando. Então toda a soberania humana, em torno da qual a autoridade e a economia giram, ou seja, a trindade, como a gente viu, toda a soberania se torna obsoleta porque se torna controlável por essa artificialização. Mas o Duduel diz mais, ou seja, não se trata simplesmente que há uma entrega completa dos póstumos, né, que são aqueles que sobraram do ombro, né, a esse esforço de artificialização e de transformação da ágora num espaço entre dispositivos. Mas essa entrega entusiasmada, ela vai se dar justamente por meio de um exibicionismo, ou seja, não é só que as pessoas estão contentes e felizes de se tornarem transparentes e, portanto, no limite completamente observáveis, controláveis, comandáveis, mas também elas colaboram com isso. Então é isso que você vê nas redes sociais. Então é justamente esse exibicionismo em que você voluntariza as informações. Então isso toca justamente na ideia de que justamente é como se a vida já não importasse, a vida do corpo já não importasse, porque o que importa, portanto, é a mortificação. Então esse gesto dos póstumos é um gesto completamente devoto à cristandade, laicizada, a cristandade laica. É completamente devota aos espectros da cristandade, agora no seu formato, na sua aparição laica. Então justamente essa internet que é rua dos dispositivos, e que marca o Doomsday, marca justamente essa completa transparência, essa completa entrega da parte do código da physis.exe, da execução da physis, que pensando num Twitter do
Peter Hubner, que eu vi agora, que diz que trata-se de entregar gradativamente o código de uma physis.exe. Pronto, então é isso que assim, animadamente os póstumos entregam aos através das redes sociais. Então a Ágora, essa nova Ágora, é uma Ágora que requer a transparência e que as pessoas querem ser transparentes. Os póstumos querem ser transparentes. Os póstumos, eles, portanto, passam por essa outra mortificação, por essa outra perversão, que é a perversão da confissão, que ocupou o Foucault bastante na história da sexualidade. Então essa perversão da confissão é parte do processo do Espírito Santo de abandono do corpo, como se a autoridade ou o novo corpo da autoridade valesse mais do que tudo que pudesse oferecer esse corpo material sensível, que é o corpo em que nós estamos. Então esse é o projeto espectral que vai de vento em polpa, né? E é justamente um projeto triunfante, um projeto com poucos transgressores, com poucas dissidências, com poucos insatisfeitos, com poucos descontentes. Parece que tudo se adequa a isso. O cristianismo já não precisa mais, é um projeto teológico-político que não precisa se apresentar mais como uma religião, não precisa se apresentar mais como uma religião entre outras, porque ela convive com qualquer religião, justamente porque agora tem a forma da singularidade, tem a forma da transformação no dispositivo. Então, justamente, enfim, para rapidamente conectar com os termos heideggerianos, é como se o cristianismo sempre tivesse sido o niilismo. Ele sempre foi a preparação do niilismo, ele sempre foi essa morte de Deus, ele sempre foi a crucificação, ele sempre se deu em torno da crucificação. Então ele agora se executa completamente na forma da crucificação. É por isso que ele convergiu com a Grécia dessa maneira. É por isso que ele convergiu com justamente a metafísica, que é para Heidegger o próprio ofício, o próprio exercício do niilismo. Então o Ludueña, ele vai apresentar uma espécie de batalha cosmopolítica espectrológica que vai envolver a ideia epicurista, com ecos estoicos, de uma vida inadvertida. E essa vida inadvertida vai ser justamente a possibilidade digamos assim, da intransparência, da opacidade, se vocês quiserem, aparecerem justamente como um lugar da resistência a esse exibicionismo, né? Esse exibicionismo que é justamente esse voluntário, né? Essa voluntarização, disponibilização da sua própria vida para os dispositivos. Tem um momento em que justamente ele vai dizer, vamos ver se eu vou achar isso fácil, justamente que ele vai falar que não se trata mais nem sequer de não se trata mais sequer de uma servidão voluntária, né? Não se trata de uma servidão voluntária, se trata muito mais do que de uma servidão voluntária, se trata de uma vigilância completa, né? De uma abertura a uma vigilância, porque nem sequer é a servidão que o póstumo almeja, é outra coisa.
o que o póstumo almeja é justamente essa transparentização, essa abertura, essa exposição, essa exibição completa. Isso se tornou uma forma de mortificação que justamente segue o trabalho laico do Espírito Santo em favor da autoridade, em favor da soberania, que envolve, além do Espírito Santo, a autoridade e o regime econômico. Então ele diz, o quiasma epocal em curso é de tamanha envergadura que deixou de ter sentido a pergunta por uma servidão voluntária para ser substituída por uma questão acerca do exibicionismo voluntário, frente ao poder como condição de aparição e mostração do ser social, sexual individual debaixo do império tão cruel como o feérico dos algoritmos do Big Data, no oceano de um mundo nomotético virtual, cuja vocação eminente é a subsunção completa e incondicional de todo existente sob as regras implacáveis de uma nova ontologia, ante a qual os póstumos parecem dispostos a claudicar, ou seja, a entregar, e essa entrega é precisamente essa entrega cristã. Diante disso, o que sobra? Sobra produzir espaços de resistência, que são espaços de opacidade, espaços em que se possa viver secretamente, se possa viver inadvertidamente. É como se o Ludoen estivesse aqui quase que explicitamente ecoando essa espécie de compromisso, digamos assim, com a intransparência, com a opacidade. Ou seja, que é justamente o viver secreto, criar alguma coisa que possa permitir uma dimensão política nova, né? que seria justamente aquilo que seria proporcionado por esse retorno a uma vida secreta, que justamente seria, ele diz, o sintagma que revela um operador que hoje poderíamos qualificar de pós-metafísico, uma região transcorporal que atravessa ao mesmo tempo ao material e ao imaterial, o público e o privado, o corpo e o mundo, o visível e o invisível. Vida secreta. Mas, por essa mesma razão, é a condição de possibilidade de toda a politicidade do vivente. Ou seja, não há politicidade se não houver intransparência, se não houver opacidade. A vigilância global não busca somente geolocalizar os corpos, mas também, preferentemente, captar algoritmicamente essa região transcorporal, pois a estima é redutível a um conjunto de bits de informação. Ou seja, a opacidade seria uma espécie de condição de possibilidade para uma vida política renovada. Sem ela não tem política. A política é justamente inimiga da transparência. Na medida que a transparência é total, o comando é total e não há portanto, política. E esse espaço de opacidade, essa sombrinha, esse sombreado, esse espaço escuro, esse lusco-fusco, esse elemento que permite o espectral, que concede ao agente político a possibilidade da intermitência, que é também a possibilidade de alguma coisa que vai para além da vida, porque a vida é entregue ao comando. Então a vida, que está associado a esse ser deiscente, é justamente aquilo que está nos escombros de um comando, de um projeto de comando.
que é a pós-metafísica. Mas além disso há na disjuntologia a parontologia. Essa parontologia que está do lado de fora do ser, esse elemento não ontologista da coisa, o polo não ontologista da disjuntologia, ela é justamente aquilo que vai dar a possibilidade de um político, da possibilidade de uma ação e da possibilidade de uma vida que não seja a vida continuada, que não seja a continuação da vida que a autoritas, a economia e o Espírito Santo prometem no mundo, no polo da pós-metafísica, no polo da arena da pós-metafísica, mas justamente seja essa intermitência que tem a ver com o lusco-fusco, tem a ver com essa zona escura, e que tem a ver com o barroco, onde, digamos assim, para pensar nessa imagem do barroco que o Deleuze explora na dobra, pensando no Leibniz, justamente essa possibilidade de que as coisas se velem e apareçam, portanto que elas tenham uma intermitência, e essa intermitência é que permitiria não só a imortalidade, mas também a política, né? Porque justamente aí sim a disputa sai completamente do âmbito puramente político, ou se vocês quiserem puramente macropolítico, conforme em certo sentido queria ou almejava um projeto da Hannah Arendt, projeto com o qual ele começou o primeiro volume do livro. Portanto, essa vida secreta, essa vida inadvertida, essa chamada pela intransparência é também a chamada pela intermitência, é a chamada pela aparição, é a chamada pelo espectro e é a chamada por uma possibilidade de política que vai se renovar, que não vai ser baseada na autoridade, digamos, que vai ser pensada para além da physis e do nomos, né, e vai ser justamente pensada por meio daquilo que sai das sombras, daquilo que emerge das sombras, né, daquilo que justamente é parontológico porque é espectral, é aquilo que tem a ver com essa aparência que sai do lusco-fusco, que sai do obscuro, que sai do opaco, né, que aparece desde o opaco e que contrasta com a transparência. Então, na verdade, o projeto da cristandade foi o projeto da transparência, enquanto que o projeto da resistência minoritária, anômala e cada vez mais improvável é o projeto justamente de reinventar uma intransparência, de reinventar uma opacidade e, com isso, reinventar uma intermitência.